E aí, pessoal, então assim, a gente vai trabalhar nessa aulinha aqui uma pequena revisão de algumas coisas que a gente já trabalhou. Então, se vocês quiserem ver o conteúdo mais a fundo, vejam os vídeos anteriores, que foi lá que eu fiz um vídeo para cada um desses conceitos. Então, assim, a gente vai falar sobre cargas elétricas, processo de eletrização, força elétrica, lei de Coulomb, corrente elétrica e efeitos da corrente elétrica. Vocês sabem que, como eu comentei com vocês, a matéria ela tem propriedades elétricas. Essas propriedades elétricas são desencadeadas como? São desencadeadas a partir de um processo de eletrização. Pensando no átomo, um átomo ele tem mais ou menos essa representação aqui. Um átomo ele é formado por prótons, elétrons e nêutrons, certo? Os elétrons a gente diz que tem carga negativa, os prótons têm carga positiva e os nêutrons, como o próprio nome diz, não têm carga. Os elétrons eles ficam em órbita na eletrosfera, nas camadas eletrônicas, nos níveis de energia, os níveis energéticos. Os prótons eles ficam no núcleo. Quem pode passar de um nível para outro são os elétrons. Os elétrons, então, a gente pode dizer que são partículas móveis. Sim, um corpo em si, ele sempre vai querer buscar neutralidade. Quando é que um corpo é neutro? Quando ele tem mesmo número de prótons e de elétrons. Então, assim, quando você tem um número atômico lá, então, se um elemento, vamos pegar um elemento qualquer lá, inventar, ele tem um número atômico Z igual a 92, o número atômico indica o quê? Que ele tem 92 prótons. Se ele tem 92 prótons, ele é neutro. Entendem? Se ele tem 92 prótons, ele tem 92 elétrons. Se ele perder ou ganhar elétron, que é só o que ele pode perder ou ganhar, próton ele não pode perder, ele vai ser chamado de cátion ou ânion. Ele vai ser um elemento daí que está carregado eletricamente. Isso vale para um átomo ou para um corpo em si. Imaginem que esse corpo aqui ele tenha um próton, mais um próton e um elétron. Dessa forma aqui, ele tem uma falta de elétrons, então ele está carregado negativamente. Se ele tem mais um elétron, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, ele é um elemento neutro. Se ele tem um elétron em excesso, eu posso dizer que ele está carregado negativamente, certo? Se ele tem mais prótons do que elétrons, ele tem 4 prótons e 3 elétrons, positivamente. Cada um deles, a carga elementar, ela é 1,6 vezes 10 na menos 19, a menor carga elétrica da natureza, menos 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Isso daqui representa a carga de um próton, positivo 1,6 vezes 10 vezes 10 a menos 19, ou de um elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Para mim calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo, então, é só fazer o número de elétrons em falta ou em excesso que ele tem, vezes o E, que é a carga elementar. Vocês sabem que, vamos falar um pouquinho dos princípios da atração e repulsão de cargas elétricas. Cargas elétricas com sinais iguais, elas vão fazer o quê? Elas vão se repelir. Então, se eu tenho menos e menos, elas vão se repelir. Se eu tenho cargas elétricas com sinais opostos, elas vão se atrair. Se eu falo repelir e atrair, eu tenho que lembrar que, eu posso lembrar que existe uma força de atração ou de repulsão.
que é medida em newtons. Aí que entra a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, para a gente determinar a lei de Coulomb, como eu já fiz para vocês, diz que a força de atração de repulsão é igual à constante eletrostática. A constante eletrostática, ela se refere ao meio onde essas cargas estão inseridas. A constante eletrostática no vácuo é 9 vezes 10 a 9, vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Essa daqui é a lei de Coulomb. Então, se você tem duas cargas lá, elas estão a uma distância d uma da outra. Uma é positiva e a outra é negativa. Eu vou calcular, nesse caso aqui, uma força de quê? E eu digo que o meio é o vácuo, onde é 9 vezes 10 na 9 newton por metro quadrado por coulomb quadrado, a unidade. Eu vou calcular uma força aqui de atração. Quanto mais próximas elas estiverem, se eu diminuir a distância, acontece o que com a força? Aumenta. Então, isso vocês têm que ter em mente. A lei de Coulomb é bem simplesinha. Beleza? Isso dentro da eletrostática. Quando a gente fala de eletrodinâmica, a gente chega novamente no conceito de corrente elétrica. Corrente elétrica é o quê? Fluxo de elétrons que se movem por um fio devido o quê? Devido a uma diferença de potencial. Imaginem que isso daqui seja um fio de cobre. Um fio de cobre é um excelente condutor porque ele tem uma grande quantidade de elétrons livres. A corrente elétrica nada mais é do que um fluxo ordenado de elétrons que se movem por um condutor, seja ele sólido ou até mesmo líquido ou gasoso, certo? Por que acontece isso? Porque, como eu falei para vocês, eu vou ter duas regiões, uma com maior e a outra com menor potencial. Uma região com maior e com menor potencial vai criar uma DDP, DDP ou U. Isso daqui chama-se de tensão elétrica. A tensão elétrica ela é medida em volts. Imagine que eu tenho uma bateria de 12 volts e eu tenha fios conectados aqui. Se eu fechar esse circuito, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer um fluxo de corrente elétrica, um fluxo de cargas elétricas. Então, eu vou ter corrente elétrica. A corrente elétrica real é do menos para o mais, a real. E a convencional é do mais para o menos, convencional. Isso é uma coisa que vocês têm que lembrar, que a gente viu nas outras aulas. A corrente elétrica pode ser calculada, sim, a corrente elétrica ela pode ser calculada. A corrente elétrica ela é medida em amperes. A corrente elétrica nada mais é que a quantidade de carga que passa pela seção transversal de um condutor num determinado intervalo de tempo. O que é a seção transversal? Imagine que eu faça um corte aqui. Essa daqui é a área da seção transversal. A quantidade de carga que passa por aqui num determinado intervalo de tempo vai me dar o I, que é a intensidade da corrente elétrica, que é medida em ampere. Certo? Bem simplesinho. Não tem erro. A quantidade de carga ela é dada por N vezes E. Então, se numa atividade te trazer não trazer a carga dada, trazer o número de elétrons em falta ou em excesso que passaram pela seção de um condutor, você pode calcular a corrente elétrica? Pode. Lembrando que aí vai ficar assim, ó, I igual a N vezes E dividido por delta T. Quais são, como eu falei para vocês, os principais efeitos da corrente elétrica? O principal é o efeito Joule, que é
Basicamente, conversão de eletricidade em calor. Eu tenho também efeito magnético. Efeito magnético, ele consiste em que? Quando a corrente elétrica circula por um fio, por exemplo, esse fio vai se tornar, naquele instante, um ímã. O efeito Joule consiste em que? Os elétrons, eles passam por um fio, por exemplo. Eles passam por um fio. Quando eles passam por um fio, eles interagem com esse fio, certo? Nessa interação, vai causar agitação dessas partículas. A agitação das partículas é a temperatura. Quanto maior a agitação das partículas, maior a temperatura. Efeito Joule-calor. O efeito fisiológico é o choque. Efeito fisiológico, basicamente, é o choque. Nós somos bons condutores de eletricidade? Somos excelentes condutores, certo? Mas o que acontece quando a corrente elétrica circula pelo nosso corpo e vai circular pelos nossos órgãos? Efeito Joule. Nossos órgãos vão se superaquecer, certo? E a gente vai se queimar. A corrente elétrica vai causar queimaduras, podendo inclusive levar a óbito. Efeito Joule, efeito magnético, efeito fisiológico, efeito químico, que é quando a corrente elétrica circula, por exemplo, por uma solução aquosa e ela causa uma reação, fazendo que, por exemplo, a cromação de um metal é um exemplo de efeito químico. Então seria mais ou menos isso, falei rapidamente para vocês. Tendo dúvida, olhem os outros vídeos que vocês vão tirar todas essas dúvidas. Se você precisar voltar ao vídeo várias vezes, faça isso, faça as anotações, faça os exercícios que são propostos, que na hora da avaliação vocês não vão ter dúvidas. Abraços e até mais!